Nessa atividade, eu vou te explicar um pouco sobre o verbo to be, o que ele significa, como a gente utiliza ele, e vou te explicar um pouco sobre os pronomes, como você fala de você, como você fala de outra pessoa. Essa aqui é uma aula que eu chamo de beabá do inglês. É uma aula básica, do zero. Então, ela serve tanto para pessoas que não sabem absolutamente nada de inglês, quanto para pessoas que querem revisar um conteúdo mais básico e estrutural. Então, essa aula vai ser dividida em três partes. A primeira é uma explicação teórica, a segunda é um exemplo e a terceira é um exercício, um desafio para você fazer. Então, fique até o final se você quiser fazer o exercício e vai ser bem bacana. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que você tem que manter em mente é que quando aprendemos um novo idioma, nós aprendemos também um jeito diferente de pensar. Então, por exemplo, em português, eu tenho o verbo ser, eu sou, tu és, e eu tenho o verbo estar. E esses dois verbos eles são diferentes, então eu falo eu estou com fome. Eu não falo eu sou a fome, obviamente, são coisas diferentes. Mas em inglês eu tenho um verbo só para esses dois significados. E esse verbo é o verbo to be. Então, quando eu uso o verbo to be em inglês, ele pode significar tanto ser quanto estar. E isso vai variar de acordo com o contexto. Então, se o contexto muda, o to be ele pode significar ser, ou ele pode significar estar. Da mesma forma que em português eu conjugo o verbo, eu falo eu sou, tu és, ele é. Em inglês, eu também vou conjugar o verbo to be. Essa conjugação, esse jeito de falar, vai variar de acordo com a pessoa que eu estou falando. Por exemplo, tá vendo essa bonequinha aqui? Vamos supor que essa bonequinha sou eu. Eu em inglês é chamado de I, é um I, I. E quando eu quero falar eu sou em inglês, eu vou usar o verbo to be. Então eu vou falar I am. I am é eu sou em inglês. E I am é eu estou em inglês também. Então eu posso ter dois contextos diferentes. Um onde eu falo eu sou, I am, e algum complemento, por exemplo, I am hungry. Eu estou com fome. I am hungry. Eu posso também falar eu sou, por exemplo, I am happy. Eu estou com fome, eu estou feliz. Eu sou feliz. Vai depender do contexto. Muito bem. Agora, eu também posso usar o to be para falar de você. E aqui em você, eu vou chamar o você em inglês de you. Inclusive, o você, ele pode também ser vocês. O you ele serve tanto para o singular quanto para o plural. E em inglês eu vou falar you are. Você é ou você está. Então eu posso dizer aqui, vamos supor, you are late. Você está atrasado, você está atrasada. You are late. Ou eu posso dizer you are lazy. Você é preguiçoso, você é preguiçosa. Repara que a escrita é a mesma, só que de acordo com o contexto, eu sei se é ser ou estar. Quando eu junto eu e você, eu crio o nós. Olha que bonito. Eu e você junto, nós. Nós, em inglês, é chamado de we. We. E eu também vou usar o are. We are. E aqui eu vou te dar um exemplo também.
We are tired. Nós estamos cansados. We are tired. Eu também posso falar We are friends. Para nós somos amigos. We are friends. Mesmo contexto. Agora, vamos parar de falar de mim e de você e vamos falar dele ou dela. Então, em inglês, eu tenho ele. Ele, em inglês, significa, chama-se he, não he-man. E eu posso falar dela, ela, em inglês, é she. He-man, she, ha. Talvez essa piada seja ruim, mas na época me ajudou a memorizar. E aqui eu posso falar ele é ou ele está, falando he is. Ela é ou ela está, she is. Então, os dois eu vou usar o is aqui, tá? Vou criar uma frase para cada um. Então, para ele, eu vou falar que ele está com sede. He is thirsty. Thirsty. Ai, eu errei. Vamos arrumar aqui. Aê. He's thirsty. Ele está com sede. E eu posso dizer que ela está triste. She is sad. Sad é triste. She is sad. Então, ele está com sede, ela está triste. O que é interessante? Eu posso também juntar eles dois. E eles vão dar origem ao eles ou elas em inglês. Eles ou elas. Em inglês, eles ou elas são a mesma palavra. Eu também só vou saber pelo contexto. Então, isso é diferente do português. Em inglês, eles ou elas é they. They. E eu posso falar eles são ou eles estão. Elas são ou elas estão. Com a mesma palavra, que é o are. They are. E vamos dar um exemplo. O exemplo que eu vou usar aqui é they are doctors. Eles são doutores. They are doctors. Ou elas são doutoras. They are doctors. Novamente, só pelo contexto você vai saber se são eles ou elas. Então, nós vimos aqui algumas coisas que você só sabe pelo contexto. Para concluir essa apresentação dos pronomes, eu quero te falar uma outra coisa que a gente não tem na língua inglesa. Na língua portuguesa. Quando eu falo em português sobre algumas coisas, por exemplo, animais, como essa borboleta, ou quando eu falo de sentimentos, ou quando eu falo do calor, da temperatura, do meu café, eu não preciso que todas as frases tenham sujeito. Então eu posso falar, por exemplo, está quente ou está tarde. Mas em inglês, essa frase ela precisa ter um sujeito. Então quando eu me refiro a coisas, a objetos, a coisas que não têm um gênero em inglês, que não são nem ele ou ela para pessoas, eu vou usar um terceiro pronome que eu não tenho em inglês. Isso aqui não é o foco da aula, depois posso fazer uma aula só sobre isso, é só para você saber que existe. Esse pronome é o it, tá? Não fique encanado com ele, é só para te apresentar. Ele não existe em português, mas eu vou usar para falar de coisas que em português eu poderia usar ele ou ela. Então, por exemplo, a borboleta, ela é azul. Isso seria em português. Em inglês, eu falaria it is blue. A tradução seria é azul. Mas em inglês eu preciso desse sujeito it. O it se refere à borboleta. Eu poderia dizer é longe, meu trabalho é longe. Is far. Far é longe, é longe. Mas em inglês eu preciso ter um sujeito, então eu vou falar it is far. O que é longe? Meu emprego. My job is far. Bom, então eu te apresentei aqui todos os pronomes e como eles podem ser usados com o verbo to be. Eu vou agora fazer um resuminho aqui do lado para facilitar a sua vida, tá?
Então, quando eu falo do I, que sou eu vou falar I am. Quando eu falo do you, você ou vocês, o we, nós, ou they, eles ou elas, eu vou usar, o verbo to be vai virar are. E quando eu falo he, ele, she, ela, ou it, que é ele ou ela para coisas, objetos, eu vou usar o is. Então, am, are and is são a conjugação do verbo to be no presente. Então, isso aqui a gente chama de simple present. Isso. É o presente simples, que se refere a coisas que são, a coisas que estão acontecendo nesse momento. Na próxima parte do vídeo, eu vou te mostrar como fazer uma breve apresentação sobre você utilizando apenas o verbo to be.